Slasher, que basicamente é um gênero do terror onde mostra um assassino eliminando os personagens do filme. E no gênero de slasher, nós já tivemos literalmente todos os conceitos de assassino possíveis. Mortos meio-vivos, palhaços, mascarados, camisinhas, pneus, tomates, bonecos, pedos superpoderosos, literalmente tem um slasher para cada tipo de assunto. E dentre tantos, o que mais me surpreendeu, por incrível que pareça, foi um slasher com um conceito muito simples, onde o assassino é nada mais nada menos do que uma mãe. Não pelo que ele é, mas por que ele é. Baby Blues de 2008 é um filme que conta a história de uma pequena família evangélica que mora no interior em uma fazenda. Família essa que conta com o pai, que basicamente tem a filosofia de eu sou o provedor, então não preciso mais fazer porra nenhuma. O cara basicamente só trabalha e dorme o dia inteiro, então todas as outras responsabilidades da casa e os 4 filhos dele caem em cima da sua esposa, que é uma mulher completamente sobrecarregada, triste e depressiva. A vida dessa mulher basicamente se resume a isso, a ser uma mãe e dona de casa. Ela vive em função disso. Ela não tem tempo pra ela não tem tempo pra se cuidar, pra fazer as coisas que ela gosta. Basicamente todo o tempo que ela tem é pra lavar louça e alimentar a criança e trocar fralda. E o filme ele começa mostrando a interação dessa família, dos 4 filhos e dos pais entre si. E desde o primeiro momento você vê que tem alguma coisa de errado com essa mulher. Ela tá sempre triste, tá tendo alucinações e não só nós notamos, como o filho mais velho dela também nota. E ele notando que a sua mãe não está bem, ele vai perguntar o porquê disso para o seu pai. E aí nós vemos que ela não é a única doente na família, porque esse cara aí é um completo filho da puta. I think something's wrong with Mama. She just seems so sad all the time. Moms get that way sometimes when they have a new baby. Your mother was the same way when Kathy was born. Well, that's normal. Well, that's normal. Porra! E o pai dele basicamente olha no fundo dos olhos dele e fala: sempre que ela tem um novo bebê, ela fica desse jeito, é só esperar que passa. E que ela só estaria cansada e daqui a pouco isso ia passar, mas na verdade ela não estava cansada, ela está com depressão pós-parto. Tanto que o título do filme Baby Blues é um termo em inglês que eles usam para falar de uma pequena fase triste que as mães sentem após dar à luz para o bebê. Mas Baby Blues não é depressão pós-parto, é meio que o Baby Blues, se ele fosse um Pokémon e evoluísse, aí sim ele seria depressão pós-parto, ele é só uma breve tristeza que as mães sentem. Mas acho que o nome do filme é Baby Blues porque fica melhor no cartaz, né? Aí, imagina aí assistir o filme Depressão Pós-Parto, Baby Blues é muito mais legal. E a depressão pós-parto pode ser causada por muitas coisas, tanto a desregularização dos hormônios ou então fatores emocionais. E o que seriam esses fatores emocionais? Basicamente, coisas como cobrança, culpa, falta de apoio, falta de sono, pressão, e isso tudo é literalmente o que define a vida dessa personagem. Uma mãe que teve que abandonar todas as suas expectativas, os seus sonhos, para cuidar de uma casa e de 4 crianças totalmente sozinha, porque o marido dela ou tá viajando ou tá puxando um ronco. E por essas e outras que ela tá completamente fodida da cabeça. E após a apresentação dos personagens é onde o filme realmente começa, porque mostra que o pai novamente vai deixar a família sozinha. Não é o maior crime do mundo, não tem muita coisa que ele possa fazer, é o trabalho do cara, ele é caminhoneiro, ele tem que fazer entrega, ele não tem o que fazer sobre isso. Alguém tem que pagar as contas e o problema é como ele faz isso. Na cena em que ele vai se despedir da esposa dele, ela claramente não está bem. Inclusive, ela olha pro marido e fala que o bebê do casal ali tem alguma coisa de errado com ele. O marido sugere então que ela leve a criança no médico e a esposa diz que não precisa porque ela chamaria um padre, indicando que ela está vendo outro tipo de problema na criança. E após ela falar isso, ela desaba, ela começa a chorar. Everything
You gotta go see the doc. Ela quebra completamente, ela dá todos os indícios que ela não está bem, que ela está ruim como ela nunca esteve antes. E o que o marido dela faz sobre isso? Tchau e até mais, vou ir trabalhar. O cara simplesmente vê a esposa dele chorando, toda fodida da cabeça, parecendo um morto-vivo. E foda-se, meu amigo, ele tem que trabalhar. E na manhã seguinte ela tem mais um surto, e o gatilho disso foi o choro do bebê que ela estava ouvindo na secretária eletrônica não, porra. Calma aí, cara. Senta. Fala. E o gatilho disso foi o choro do bebê que ela estava ouvindo na babá eletrônica. Ela fica congelada, paralisada, ela entra em um surto de ansiedade e ela só consegue sair disso quando a filha dela vem falar com ela. E a filha dela é um amorzinho, ela queria entregar um desenho que ela fez de toda a família dela. E tá aí um ponto que vale destacar. Essas crianças não são crianças do demônio, não são crianças super terríveis, são crianças normais que fazem coisas de criança. Então o motivo dela estar assim não é por causa dos filhos dela, o problema é que ela é mãe. Ou seja, as crianças não são crianças infernais que causaram isso, só o fato dela ter que ser mãe e ter muita responsabilidade é o que causou ela estar nesse estado. Eu acho que faz sentido, sim. O dia passa e a mãe da família vai ficando cada vez mais e mais perturbada. Em um certo momento, ela entra no banheiro, pega uma agulha e ela fura o próprio dedo e usa o sangue como se fosse batom. E em um surto completamente psicótico, ela começa a falar sozinha, como se ela fosse a moça do tempo de um jornal. Tonight will be mostly cloudy with a slight chance of rain. Tonight will be mostly cloudy. Tonight will be mostly cloudy with a slight chance of rain. There's rain. Back to you, Bob. Cena essa que provavelmente representa todos os sonhos que ela abandonou para ela cumprir essa função de ser mãe e esposa, e deixando bem claro que ela não está aonde ela queria estar. De noite, a família está reunida para jantar e é quando a filha e o filho mais novo começam a brigar. Eles começam a discutir por causa de uma boneca que um queria pegar do outro, e isso ocasiona no bebê a começar a chorar. E o choro do bebê é o que dá mais gatilho nessa mulher. E o filho mais velho, vendo que ela estava perdendo o controle da situação, ele mesmo tira a boneca dos dois e dá uma bronca neles. Mas a mãe ela não diz nada sobre isso. Ela apenas diz que vai dar um banho no bebê, pega ele e sai. E o filho mais velho, ele foi aconselhado pelo pai dele a ser o suporte da mãe nesses momentos difíceis que ela passa. Now, if you really want to help out while I'm gone, you can look after your brothers and sisters. Think you can do that? Yeah. Então, prontamente ele limpa o chão e depois ele sobe pro andar de cima para ver como a mãe dele estava. Ele entra no quarto da mãe dele, que estava escuro, ouvindo apenas a banheira transbordar. Então ele se aproxima da cama e ali ele vê o seu irmão mais novo, imóvel, sem vida. Então ele caminha até o banheiro e lá ele encontra algo que não era mais a sua mãe. Ela foi tomada por um estado completamente insano de psicose e loucura. Nisso, a filha entra no banheiro chorando porque o irmão dela fez ela derramar suco na roupa dela. Seu menino espumadinho. You get over here this instant. Oh, Mom, leave him. E o garoto então ele acorda com a terrível imagem da sua mãe tentando afogar a sua irmã na banheira enquanto seu irmão mais novo olha tudo. Ele até tenta botar senso na mãe dele, mas ela simplesmente não escuta. Então ele não tem outra alternativa. Para defender a sua irmã, ele pega um espelho e golpeia a mãe dele na cabeça. Ele tira a irmã dele da banheira e por muito pouco ela consegue sobreviver. E ele tenta ligar para a ambulância, mas a mãe dele aparece e puxa o fio do telefone perguntando quem tinha quebrado o espelho que era a herança da família. Who broke my mother's mirror? Quando ela aparece, o Jimmy, que é o nome do filho mais velho, ele escuta o irmão dele lá fora e ele grita para ele correr dali o mais rápido possível. Nisso, a mãe dele sai atrás do irmão e ele aproveita para fugir com a garota pelos fundos. E quando eles chegam na frente da casa, eles encontram a mãe conversando com o menino.
Ela ordena que ele volte pra dentro, enquanto o Jimmy grita pra ele correr dali de uma vez. E é uma criança, claramente ela não tá entendendo nada do que está acontecendo, ela tá muito assustada e ela acaba indo na conversa da sua mãe. E aí, cara, vem uma das cenas mais brutais do filme. Que ela pega o filho mais novo, ela apoia ele na varanda e ela começa a espancar ele com o espelho quebrado. Depois ela pega a ponta do cabo do espelho e começa a apunhalar a criança. Começa a perfurar ele, eliminando assim mais um filho, enquanto os dois outros olhavam tudo. Eu sei que a gente tá num momento meio brutal do filme aqui pra eu parar e fazer elogios, mas puta que pariu, que atriz do caralho essa mulher aí. Porque essa personagem, ela tem uns trejeitos que uma hora ela tá completamente insana, aí ela fica, não filhinho, vem cá, eu não vou te machucar. Aí ela fica insana de novo, ela surta, ela começa a chorar, ela fica meio bipolar e essa atriz faz isso com maestria. Cara, eu tenho certeza absoluta que o filho da puta que escreveu Pearl, a Pérola, aquele filme da Mia Gotti, se inspirou nisso aqui, cara, porque a história é basicamente a mesma. A mocinha de família católica que queria fazer outra coisa da vida e aí começa a surtar e matar gente. Só que, desculpa, cara, esse filme aqui bota o Pearl pra mamar, cara. Chupa. Mas você vai me soltar, né, Saci? Chupa. Bota a Mia Gotti pra mamar e me dói dizer isso até porque ela é minha esposa, ela só não sabe ainda. Mas o diretor disso aqui, os atores mandaram muito bem, cara. Até as crianças atuam muito bem, isso é muito difícil de acontecer. O que deixa as cenas de brutalidade muito mais tristes também. Enfim, após a morte do irmão, a garota ela fica com medo e ela faz xixi na roupa. Então a mãe começa a se aproximar com aquela conversinha de ai filhinha, vem cá que eu te ajudo. Então o Jimmy, ele pega a mão dela e os dois correm milharal adentro. Lá no meio a irmã dele cai e se machuca, ela começa a chorar mais. E então o Jimmy, ele age como um bom irmão mais velho. E nessa cena tem um diálogo específico que eu gosto muito, porque quando ela tá lá no meio do milharal chorando, ela começa a pedir desculpa por ela ter derrubado o suco nela, porque ela acha que a culpa de tudo isso é dela. E com certeza absoluta, uma criança que não entende muito das coisas, com certeza uma criança teria um pensamento desse tipo. Então parabéns aí pros roteiristas, mandaram muito. E então vem o absurdo maior. A mãe deles começa a tentar atropelar os dois com uma fudendo de uma colheiteira. Eles são perseguidos e só conseguem escapar porque o Jimmy ele quebra os vidros da máquina com estilingue, o que faz a mãe dele perder a direção e assim eles conseguem fugir. As duas crianças se escondem em um celeiro e enquanto o Jimmy tá acalmando a irmã dele de novo, a mãe dele aparece. O Jimmy então pede pra criança subir as escadas e se esconder lá em cima, só que a perna dela tá muito machucada. Então o Jimmy diz pra ela se esconder no feno e não sair de jeito nenhum. A maluca aparece, então ela pega um daqueles, eu não sei o nome dessa porra, aqueles garfos de fazendeiro, tá ligado? O garfo de fazenda, pô. E ela conhece muito bem os filhos dela. Ela imagina que algum deles vai estar escondido entre o feno. Então ela pega o garfo e sai espetando feno por feno. Ela vê que uma das pilhas estavam se mexendo e sem hesitar ela perfura e acaba matando um porco. Mas mesmo assim ela continua espetando pilha por pilha e em um momento ela vê a filha dela. E de novo, como se não fosse nada, ela tira a vida de mais um. E depois disso, daí em diante no filme, basicamente é um 1x1 do Jimmy contra a mãe dele. Agora é matar ou morrer. Tanto que ela escuta o moleque ali no celeiro e quando ela se aproxima, o moleque joga até a puta que pariu em cima dela. E o resto do filme é isso, ela correndo atrás dele por toda a fazenda, enquanto os dois se esfaqueiam, se trancam, dão um tiro um no outro, é machado, é faca, é ela matando o cachorro da família. Eu acho que não vale a pena ficar narrando todas as cenas desses dois se matando, mas saibam que é uma cena mais brutal e violenta do que a outra. Tanto que no final desse 1x1 aí dessa batalha entre os dois, o final ocorre na cozinha, onde o Jimmy liga o gás do fogão, espera a mãe dele chegar perto e acende um fósforo, parecendo aquele meme lá do cachorro com um botijão de gás.
Só que nesse filme, mesmo ele mostrando uma quantidade absurda de cenas tristes e brutais, o que mais revolta alguns é o final dele. Durante a perseguição, o Jimmy ele consegue ligar para emergência, só que eles só chegam quando a casa já está em chamas. E eles encontram o pequeno Jimmy no milharal. Tanto o Jimmy quanto a sua mãe, ambos sobrevivem e são levados para emergência. E o final do filme se passa semanas após esse ocorrido, quando o pai do Jimmy está indo visitar ele no hospital. Então o pai dele chega lá, ele senta e ele diz que os dois precisam ter uma conversa de homem para homem. Look, we gotta have an important man-to-man first. I know how you feel. But see, what the doctors have helped me understand is that it wasn't your mother that was doing those things that night. That she was sick, Jimmy. Treatment, and she's gonna be herself again. No, Dad, they can't let her out. She'll kill me. She won't stop till I'm dead. Son, She won't. son. It wasn't her that was doing those things. Listen, I know that you might not want to hear this right now, but when your mother is healthy, I want her to come home. Your mother was pregnant, Jimmy. And it's a miracle that baby survived. Puta que eu pariu. Outra vez. E bom, todo mundo sabe que no começo dos filmes de terror, normalmente tem aquele aviso de baseado em fatos reais, que normalmente é uma mentira do caralho, mas não é o caso de Baby Blues. Toda a história desse filme foi baseada no caso de Andrea Yates, que no começo da sua vida era Andrea Pia Kennedy, nascida em 2 de julho de 1994. Ela era uma texana que trabalhava como enfermeira, só que tudo na sua vida mudou quando ela conheceu Russell Yates. E o relacionamento desses dois era uma merda igualzinho no filme. Esses dois eles são o Clay e a Bloberta da vida real. Sabe aquele casal de evangélico que tem uma vida de merda, tem um relacionamento de merda, mas não se separam porque o inferno é mais quente? É esses dois aí. Pra começar, que a meta de vida desse casal era fazer quantos filhos fossem possíveis. E aí já começa mal, porque esses dois não tinham estabilidade em absolutamente nenhum aspecto da vida deles. Para começar, quando a Andrea engravidou do primeiro filho dela, os dois se mudaram para um trailer. E nesse trailer eles recebiam um grupo de estudos religiosos, porque o Russell nem deixava a esposa dele sair de casa para ir na igreja. E esse grupo de estudos religiosos falavam coisas completamente absurdas. Coisas do tipo que era melhor uma mãe se matar do que deixar os filhos tropeçarem e caírem no inferno. E para completar esse pacote, o Russell, ele é daquele cara das antigas. Sabe aquele cara que toma absolutamente todas as decisões da casa e toma absolutamente todas as decisões pela mulher dele. A Andrea, segundo o que pessoas próximas falavam, ela não tinha o poder de opinar na própria vida. Era o marido que decidia absolutamente tudo. A última palavra de todas as situações era dele. A coisa começou a desandar mais ainda quando eles tiveram 4 filhos, e a cada filho que passava, a Andrea ia ficando pior da saúde mental. No segundo filho, ela já começou a ter alucinações envolvendo facadas, e no 4º filho, a vida dela foi totalmente sugada. Assim como no filme, ela parou de estudar, parou de trabalhar, e a única coisa que ela fazia era ser mãe. Ela vivia em função de apenas fazer isso. Inclusive, os filhos dela não iam para a escola, eles eram educados em casa porque o marido dela, o Russell, diz que eles poderiam cair no mau caminho se fossem para uma escola pública. Ou seja, ela tinha que aguentar os 4 filhos 24 horas por dia. E esse papel sugou completamente a vida dela. Pessoas próximas diziam que ela nem parecia mais a mesma pessoa. Um dia, a Andrea foi internada porque ela teve uma overdose de antidepressivo. E um tempo depois, ela foi internada novamente porque ela tentou retirar a própria vida com uma lâmina. E os médicos que participaram desse tratamento da Andrea já sabiam o motivo disso. Então, os médicos chegaram até o casal e eles falaram para eles não terem mais filhos, porque isso poderia desencadear novos episódios e surtos psicóticos nela. Os médicos entenderam que ela estava com depressão pós-parto, que ela estava com surtos psicóticos e falaram para os caras fecharem a fábrica de vez. E eles ouviram? É óbvio que não. Foram no Pilo Futebol Clube de novo e tiveram mais um filho. Um tempo depois, para piorar toda a história,
O pai da Andrea ficou doente e faleceu, e ela ficou se sentindo muito culpada por isso, porque ela era uma enfermeira no passado e não conseguiu ajudar. E a partir daí foi o declínio da Andrea. Ela ficou completamente insana de vez, coisa de arrancar os próprios cabelos e achar que a televisão estava falando com ela e dizendo que ela era uma péssima mãe. Ela tinha vários desses comportamentos psicóticos e irracionais. E para piorar, o serviço de saúde aí desse lugar estava uma desgraça na época, porque durante muito tempo ela ficou num looping infinito de é internada, é liberada, começa tratamento com medicamento, aí para o medicamento, aí é internada de novo, é liberada, começa a tomar medicamento, para, é internada, é liberada. E cada vez mais a Andrea ia ficando pior. Um dia, ela estava em casa cuidando dos seus filhos e o Russell, seu marido, saiu para trabalhar. A Andrea então encheu a banheira da casa e afogou cada um dos seus filhos um por um. E as investigações pós o fato mostraram que as crianças estavam com marcas de resistência e que haviam pegadas molhadas por toda a casa, deixando claro que as crianças lutaram pelas suas vidas e infelizmente não conseguiram se defender. E ela declarou depois que ela deixou o filho mais velho por último porque ele era mais forte e mais resistente, ele conseguiu tirar a cabeça da água várias vezes. Após eliminar cada um dos seus filhos, a Andrea liga para a polícia e se entrega na hora. Porque na cabeça dela, assim ela seria condenada à morte. Maybe in their innocent years, God would take them up. God would take them up to be in heaven, is that what you mean? All right. And if you had not taken their lives, what did you think would happen to them? I guess they would have continued stumbling. And where would they end up? Hell. In hell. What sort of things did they do which showed you they weren't right? Well, they weren't. They just did a lot of silly stuff and didn't obey. Okay. Now, you concluded that they were not righteous, and you're a religious person, and explain to me what you meant by not being righteous. Well, they didn't do things God likes. E durante o julgamento da Andrea, aconteceram vários fatos bizarros. Se você procurar qualquer vídeo desse caso, você vai encontrar. Mas um que eu acho que vale a pena muito destacar é que um dos caras que estava acusando a Andrea, ele falou que ela não estava insana, que aquilo não foi um surto de insanidade, que ela sabia exatamente o que ela estava fazendo, porque tem um episódio de uma série chamada Lei e Ordem, onde uma mãe afoga os próprios filhos na banheira e depois alega insanidade, e que a Andrea estaria apenas repetindo o que ela viu nessa série. Só que aí, apareceram os roteiristas da série e falaram que esse episódio nunca existiu. Ou seja, pra acusar a mulher, o cara tirou um argumento do próprio rabo e todo mundo acreditou. E por conta disso, ela entrou em mais um ciclo de fazer audiência atrás de audiência e no final da história ela foi declarada mentalmente insana e foi inocentada. Ela foi transferida para um hospital, onde ela está até os dias de hoje. E esse caso, ele é um daqueles casos que tem que ser discutido e que as pessoas debatem muito, se mesmo que por um surto de insanidade ela é culpada ou não é. Ela ser inocentada, assim como ela foi no final do filme, deixa muitas pessoas tranquilas e deixa outras pessoas completamente furiosas. Então eu deixo essa pica aí com vocês, eu pergunto a cada um de vocês e peço para vocês comentarem, ela é inocente ou ela é culpada?
Só pra fazer uma pequena conclusão aqui da minha opinião sobre esse filme, não vem me chamar de canal de opinião não, hein? Mas é só a minha perspectiva sobre essa obra. Obviamente, eles não pegaram o caso e fizeram um filme exatamente sobre como foi. Mas eles pegaram pequenos detalhes desse caso e usaram para contar essa nova história. Por exemplo, o fato da Andrea ter que abandonar sua vida para ter que ser mãe, eles representam essa ausência de objetivos nela surtando no banheiro, fingindo que ela está aonde ela gostaria de estar. O jeito que eles fizeram a relação do casal, demonstrando essa dominância, mas ao mesmo tempo essa ausência do marido na casa. O fato das crianças tentarem se defender, basicamente é o que deu roteiro para todo esse filme. Até o pai perdoando ela no final, basicamente representa a justiça, inocentando ela por insanidade, e a reação do Jimmy representa o que muitas pessoas sentiram com esse caso. Eles pegaram pequenos detalhes desse caso real e eles fizeram uma adaptação para um filme slasher. Ou seja, o filme fica mais interessante, ele fica melhor se você conhece a história, se você conhece esse caso. Porque tem vários pequenos detalhes escondidos ali que você precisa prestar atenção. E agora que eu já contei para vocês a história toda do caso, recomendo vocês assistirem esse filme. Então, meus amigos, eu só tenho a dizer que isso aqui é absoluto cinema. Absoluto cinema, isso aqui é bom pra caralho. Triste porque é baseado no fato real, né? Mas o filme é bom.